Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, né? Como é maravilhoso estar na casa do Pai. É uma grande alegria poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? Temos alguns visitantes ali, né? A irmã Luci, a Flávia, né? O irmão Joel, que eu não via há bastante tempo, a irmã Leonita, que não via há bastante tempo, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Amados, nessa tarde eu estava na presença de Deus e Deus me deu algumas palavras e eu me quebrantei um pouco, porque Deus, Ele fala em todo o tempo. Em mínimas coisas Deus fala. Só que muitas vezes nós não nos apercebemos quando Ele está falando. Muitas vezes não temos tempo para ouvir a Deus. O nosso dia é corrido, a nossa vida é corrida. Vivemos um tempo do instantâneo. E como é ruim isso. Mas Deus, Ele fala nos mínimos detalhes, amém? Quem crê que Deus é Deus de sobrenatural? Amém? Quem crê que Jesus está aqui? Amém? Amados, hoje eu estava e essa palavra Deus me deu olhando para a geladeira. Eu olhei para a geladeira e Deus me mostrou o calendário da igreja, o ano do recomeço. E Deus falou comigo: filho, recomece. E essa é a palavra que eu quero trazer essa noite. Uma palavra de recomeço. Amém? Abra comigo a santa e poderosa palavra de Deus no livro de 2 Samuel. Amém? 2 Samuel, de capítulo de número 6. Glória a Deus. Não fique disperso, fique em espírito de oração. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelas mídias sociais, acompanhe a leitura da palavra. Isso é de tamanho crescimento para você, para sua família. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? A Bíblia diz assim, verso 1. De novo, Davi reuniu os seus melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. E ele e todos os que os acompanhavam partiram para Balaade em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, em cima dela. Amém? Até aqui eu não vou ler todo o texto. Amados, a Bíblia nos relata que Davi, ele foi buscar a arca, porque outrora a arca tinha sido levada, tinha sido roubada. Vocês podem assentar, tomar assento. A arca tinha sido levada, e Davi tinha um desejo enorme de trazer a arca para Jerusalém. Davi pulsava por trazer a arca, que simbolizava a presença de Deus. Só que Davi, ele, naquela pressa dele, ele providencia um carro novo de boi, né? Coloca lá os bois, coloca a arca em cima daquele carroção, e coloca os sacerdotes do lado, Uzá, Aio, né? Filhos de Abinadab, e ele vai rumo a Jerusalém com a arca, naquela pressa. Só que lá pelo mover
daquela carroça, a Bíblia nos relata que os bois tropeçam, e Uzá coloca a mão e é fulminado. A Bíblia nos relata que Uzá é fulminado por Deus, ele cai ali morto. Davi fica num desespero, aleluia. E Davi tem que mudar o jeito de carregar a arca. Davi, de uma maneira, ele estava levando a arca da maneira dele. Mas quando ele vê que Uzá é fulminado por Deus, ele revê o processo. Ele revê que ele está fazendo errado. A arca era para ser colocada nos ombros do sacerdote, andar alguns passos, se eu não me engano 6 passos, sacrificar ao Senhor, mais 6 passos, sacrificar ao Senhor. E Davi, ele muda o seu jeito. Davi, ele sai daquele momento que ele está confiando no seu próprio entendimento e começa a confiar em Deus, aleluia. E quando ele começa a fazer esse processo, o Senhor se agrada, porque quando ele está chegando em Jerusalém já, eu creio que com o seu corpo ensanguentado de sacrificar, andando aqueles quilômetros, sua esposa Mical, no seu coração despreza ele, diz a palavra. E Davi, ele traz a presença de Deus de volta para Jerusalém. O que eu quero falar com essa palavra, Davi teve que recomeçar o processo. Ei, eu não sei porque eu estou pregando essa palavra essa noite, mas eu quero dizer algo para você. Aonde você parou, recomece. Se você desistiu, recomece. Muda o processo, em nome de Jesus, aleluia. E a arca chega em Jerusalém, versículo 12: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca, né? Como eu tinha dito, Davi levou a arca sacrificando. E versículo 20: voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu em seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel destacou hoje, tirando o manto em frente às escravas, os servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrei. Então Davi, ele se tornou mais desprezível ainda. Ele quebrou aquele jeito pomposo de ser, porque ele era rei. Não, ele disse: eu vou me tornar mais desprezível ainda, porque eu entendi. Porque eu quero é a presença de Deus. Eu preciso é da presença de Deus. Eu não preciso de mais nada, eu preciso é da presença. Aleluia. Abra comigo agora em Isaías 43. Isaías 43, verso 18 e 19. Davi recomeçou. Ele saiu do processo que ele estava fazendo errado e recomeçou. Aleluia. Isaías 43, 18 e 19. A Bíblia diz assim: esqueçam
o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir caminho, riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Aleluia. Esqueçam o que ficou para trás. Vejam o que Deus está fazendo. Deus, Ele quer mover na sua vida, aleluia. Deus, Ele quer mover na sua casa. Deus, Ele quer mover no teu ministério. Deus, Ele quer mover no teu casamento. Deus, Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora. Ei, mas você precisa deixar Ele mover. Você precisa recomeçar da onde você parou. Você precisa recomeçar. Aleluia. Deus, Ele quer transformar a tua vida de dentro para fora, meu irmão. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não há tempo de segurar a picuinha, não há tempo de fofoca, não é mais tempo de dodói, não. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de recomeçar. Aleluia. Não há mais tempo de olhar para trás, não. Pecado ficou para trás. Vivo hoje, vivo agora. Aleluia. Tem tanto ministério travado, tem tanto ministério parado, mas Deus, Ele me diz algo aqui no meu coração: esqueçam do que ficou no passado. Vejam o que estou fazendo, uma coisa nova, e ela já está surgindo. Sabe o que é ermo? Ermo é onde não tem nada. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero colocar um riacho no ermo. Eu quero que do teu interior venha fluir um rio. Eu quero que do teu interior venha fluir algo novo. Ei, deixa Jesus te usar, meu irmão. Deixa Jesus te usar. É tempo de recomeçar. Recomeça hoje. Aquele projeto que você abandonou há muito tempo. Recomeça hoje. Aquilo que você deixou para trás, engavetou na gaveta lá de baixo. Recomeça hoje. Deus, Ele tem algo poderoso para fazer na tua vida. Mas se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Porque o Senhor, Ele não trabalha com desocupado. O Senhor, Ele trabalha com aquele que tem compromisso com Ele. Essa palavra doeu em mim quando Ele me ministrava no meu coração. Eu dizia: Senhor, eu sou falho, eu sou um vaso rachado. Mas Ele me disse: de recomece. Não olhe para trás. Eu quero colocar um rio no ermo, um riacho no ermo. E onde tem água tem vida. Quem sabe o seu coração está cansado já. Quem sabe você tem carregado uma tonelada nas costas. Você tem dito: ei, eu não aguento mais. Quem sabe uma depressão tem batido a tua porta. Quem sabe o desespero tem batido a tua porta. Algo não está dando certo na tua casa. Mas a palavra dessa noite diretiva ao teu coração é: recomece. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, quebra esse cativeiro que te prende. Quebra a porta desse cativeiro
dessa prisão na tua alma. Quebra hoje, em nome de Jesus. Muitos de nós estamos doentes espirituais. Por quê? Porque não deixamos Deus nos curar. Sabe por quê? Porque não queremos recomeçar. A gente está estacionado muitas vezes numa situação como Davi estava. Davi quis fazer com o seu próprio braço, do seu próprio jeito, tinha que ser no tempo dele, tinha que ser com pressa, mas as coisas de Deus não é com pressa. As coisas de Deus, elas são temporais, tem um tempo, é um kairos de Deus. As coisas de Deus é um tempo determinado para acontecer, mas nós muitas vezes queremos adiantar o processo. Aleluia. Corta esse laço que te aprisiona hoje. Levanta a tua cabeça e não olha para trás não. Esse laço que tem te prendido, esse laço que tem te aprisionado em coisas que é do passado, coisas que não são de Deus. Quem sabe em outro ministério alguém te feriu e você ainda carrega isso. Quem sabe em outra hora alguém te magoou e você ainda carrega isso. Quem sabe outra hora alguém falou uma palavra para você e essa pessoa ainda nem sabe que você magoou ela. E você fica ali remoendo o passado. Recomeça. É tempo de recomeçar. Amém? Não fique lembrando do que não deu certo no passado. Deus tem algo novo para você. Se não deu certo, irmão, Deus tem algo novo para você. Lucas, capítulo de número 5, verso 4. A Bíblia vai nos relatar a história que os discípulos estavam à beira da praia ali, e eles não tinham pescado nada. Eles não tinham pescado nada. E Jesus falou para eles: ei, lança a rede desse lado do barco. E eles obedeceram a palavra de Jesus. E a pesca foi maravilhosa. As redes quase se rompiam de tanto peixe que tinha. Quem sabe você tem lutado, tem se movido de tantas formas, e você não tem colhido nada, você não tem pescado nada. Mas se você colocar a tua confiança em Deus, eu creio através dessa palavra que você vai pescar a maior pesca da tua vida. Você vai colher a maior colheita da tua vida nesse ano, se você crer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele trabalha na nossa fé. É a fé que move a mão de Deus. Amém? É a fé que move. Quando eu estava numa situação ruim, eu disse: Senhor, eu estou nessa situação, eu não sei porque o Senhor me quer aqui nessa situação, mas uma coisa eu tenho certeza: é para o louvor da tua glória. Quando a gente está enfermo, quando a gente está doente, o nosso mundo cai, a situação ferrenha. Mas quando a gente fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa causa, é Ele que vai mover. Aleluia. Não é o médico que vai mover, é Ele que move a mão do médico. Quando
ao invés de nós se chegar na presença de Deus e se ajoelhar e dizer: Senhor, a minha situação é essa, a minha situação é aquela, e eu entrego nas tuas mãos. E naquele momento que você entrega para Deus, Deus ele move, não do nosso jeito, não como esperamos, mas do jeito que Ele quer e no tempo que Ele quer. Amém? Como eu falava antes, não temos mais tempo para Deus. É difícil quando pegamos a nossa Bíblia e meditamos. Nesse tempo é difícil quando vamos tirar um momento de oração de 1 hora. Não temos. Porque a nossa vida está tão corrida que outras coisas são prioridade. Daí queremos ser primeiramente atendidos por Deus. Ó Senhor, atende minha causa aqui. Eu preciso do milagre agora. Mas muitas vezes não paramos para ouvir a Deus, não paramos para falar com Deus, não paramos para ver o que Deus quer de nós. E nesse momento, quando não paramos para ouvir a Deus, tanta coisa acontece. Aí a gente quebra a cara, porque não estamos mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, ou nunca ouvimos. O que mais me entristece é que muitos de nós não temos experiência com Deus, ou tínhamos e hoje não temos mais. Ou outrora nós tínhamos sonhos proféticos, outrora nós acordava de madrugada e sentia aquele arrepio gostoso, aquela presença. Outrora Deus falava conosco na palavra, e hoje não acontece mais. Por quê? Porque deixamos em segundo plano. Outrora chegavas na igreja e se levantava alguém e falava uma palavra, e hoje estamos tão afastados do Senhor. Mas a palavra dessa noite é: recomece. Recomece, busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus. Você quer viver o novo de Deus? Escute o que Ele diz. Escuta o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Escuta o que o Espírito Santo está gritando aos quatro ventos nesse tempo, nesse ciclo de tempo. Estamos vivendo um novo ciclo, 2021, um ano profético. E precisamos aproveitar. É tempo de não olhar para trás, mas sim de avançar. Em Filipenses 4,13, abra comigo lá. Filipenses, capítulo de número 4, verso 13. Aleluia. Quantos acharam? Amém? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição
E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar ou receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste a necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Efrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro e suavidade, sacrifício agradável, aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aqui, Paulo está falando algo que a igreja o sustentava. E Paulo, ele disse assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes nós deixamos a igreja de lado, abandonamos os princípios, abandonamos aquele ajudar, abandonamos o manter, abandonamos tantas coisas e deixamos a igreja à míngua. E Paulo, como ele era um missionário, ele era sustentado pela igreja. E nós muitas vezes não temos sustentado os profetas do Senhor. Outra hora eu estava escutando um testemunho de um pastor, e ele foi pregar numa igreja, e aquela igreja deu uma oferta de R$20 para ele. E ele estava com uma equipe, ele é um pastor muito usado em cura e milagre. E ele chegou nessa igreja e acabou o culto, o pastor deu R$20 para ele. Ele se entristeceu, botou os R$20 no bolso. E o pastor disse assim: acabou o culto, aquele correrio, muita gente. O pastor falou assim para ele: amado, tu tá com fome? Ele disse: sim, eu tô com fome. Tem um resto de pizza que sobrou dos obreiros, eu vou esquentar para você e daí você come ali depois. Ele disse que no coração dele ele pediu para aquele micro-ondas queimar. E ele pegou e quando ele ia saindo assim, veio um casal, um irmão, uma irmã, chegaram e disseram: pastor, a gente veio do outro lado da cidade, não deu tempo nem de ver o culto aqui, o senhor pregar, mas a gente já viu o senhor pregar outras vezes, e a gente veio aqui abençoar o Senhor. E quando ele pega aquele envelope está gordinho, ele bota no bolso já alegre. Deus honrou ele. E a irmã disse assim: mas não termina por aí, pastor. Minha família está fazendo um banquete para o senhor lá em casa. E eles colocam ele no carro e chegam lá na casa dessa irmã, desse casal. Ele disse que do portão já dá para sentir o cheiro da comida. Quando eles adentram a casa, era uma mesa, parecia ceia de Natal. E quando eles estão ali comendo, saciando ali a fome ali, ele disse que comida mais boa, que ambiente estava aquele lugar. E terminou ali aquela refeição, aquela janta. A dona da casa disse: pastor, ora pela gente. E ele disse: sim, eu oro. E eles se reuniram num canto da sala, fizeram uma roda. Tinha bastante gente na casa. E tinha uma mulher com problema na coluna, uma coluna toda torta. E na hora a dona da casa falou: ora pela minha irmã, ela sofre há muito tempo de dor na coluna. Ela tem um desvio muito sério na coluna. E quando eles fizeram aquela roda, o pastor pediu para aquela mulher adentrar dentro da roda. Quando ela adentrou,
coluna dela na hora estralou toda e ela ficou sã. Aí o pastor entendeu o princípio da honra. E o rapaz que estava junto com aquela mulher, que era marido e mulher, ele era gago, não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Ela disse assim: pastor, ora pelo meu marido, ele não consegue arrumar emprego. E o pastor disse: abra a tua boca aí. Em um ato profético ele assoprou dentro da boca daquele homem e disse: lê aqui um salmo. Ele leu o salmo todo sem gaguejar. O que eu quero falar com isso, meu irmão, minha irmã, a gente precisa voltar aos princípios de honra. A gente precisa voltar a fazer aquilo que outrora nós como igreja fazíamos. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso meio, porque a gente retrocedeu. Mas nessa noite precisamos recomeçar. É o ano do recomeço. Amém? Deus, ele tem um propósito com você. Deus, ele tem planos para a sua vida. Deus, ele tem sonhos para você. Deus, ele tem salvação para a tua família. Mas você precisa crer. Amém? Quem crê que Deus tem sonhos para realizar? Quem crê que Deus, ele pode salvar toda a tua família ainda, aquele que ainda não é convertido? Amém? Deus, ele é Deus poderoso. Ele pode fazer infinitamente muito mais do que pensamos ou imaginamos. É tempo de recomeço. Ainda há esperança. Ele ainda perdoa pecados, meu irmão. Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda é fiel. Ele ainda perdoa pecados. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está teu coração. Quem sabe teu coração está em pedaços. Mas eu quero dizer algo para você: Deus ainda perdoa pecados. Deus ainda restaura casamentos. Deus ainda transforma, aleluia, corações. Amados, tem uma frase que eu anotei. Escute: recomeçar não é começar de novo, e sim dar um início a uma nova estratégia. Pegou? Vou repetir: recomeçar não é começar de novo, e sim dar início a uma nova estratégia. Se não deu certo daquele jeito, faz de outro. Se você não conseguiu por este lado, dá a volta. Recomece com uma nova estratégia. Se você orava desse jeito, ore de outro jeito. Senhor, salva meu marido. Senhor, salva aquele meu primo. Senhor. E muitas vezes a gente ora de uma maneira: Senhor, que aquele meu primo venha a ter um encontro contigo. Que aquele meu primo venha ter um encontro verdadeiro contigo. E a gente vai mudando a oração. Aleluia. Em 1 Pedro 5,7 diz assim, ó: e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Lança a tua ansiedade, a tua preocupação sobre Cristo, sobre aquele que morreu numa cruz sem murmurar. O nosso mal é carregar cargas que não são nossas, pesos que não são nossos. O nosso mal é murmurar, o nosso mal é reclamar,
O nosso mal é dizer que não vai dar certo. O nosso mal é achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Amados, é tempo de recomeçar. Esses anos de 2017, 2018, eu perdi muitas coisas. Mas a palavra de Deus para a minha vida é recomece. Eu poderia estar chorando hoje dentro de um quarto escuro, com depressão, mas eu resolvi me levantar. Resolva se levantar, meu irmão, minha irmã, e buscar Deus como você nunca buscou. Busca pelos teus filhos, busca pelo teu casamento, pela tua casa, busca pelo teu ministério. Amém? Busca pelo teu marido que não quer compromisso com Deus. Busca pelo teu filho que não quer compromisso com Deus. Busca. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque depois pode ser tarde. Porque depois pode ser tarde. Eu estou falando aqui uma realidade. Quando meu pai estava 20 anos de umbanda, quimbanda, candomblé, não sei mais o que, a minha irmã Andréia orou 15 anos por ele. E um dia eu fiz uma oração, eu disse: Senhor, antes do Senhor levar meu pai, salva ele. Então é tempo de mudar a tua oração. Recomece. Quem sabe você parou de orar, quem sabe você parou de buscar. Recomece, em nome de Jesus. Aleluia. Recomece. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer intimidade com você. Ele quer você no secreto com Ele. Ele quer te dar estratégia para vencer. E é no secreto que Ele te dá. Quando você acorda de manhã e você vai lá para a beirada da sua cama e você vai agradecer pela noite que você passou, você vai agradecer pelo dia que você vai ter. Peça a Deus estratégia para vencer. Senhor, eu tenho um dia todo pela frente, mas eu preciso de estratégia. Eu preciso de algo novo. Amém? Levanta hoje de onde você caiu. Arrependa-se. Volte e recomece. Se você caiu no pecado, se você retrocedeu, se você olhou para trás, volte e recomece. Volte e recomece. É a mesma coisa você errar um botão da camisa. Você vai ter que desabotoar toda a camisa e voltar de novo. Porque cada coisa tem seu lugar. Volte e recomece. Não olha para trás não. Deixa o passado lá atrás. Deixa a mágoa lá atrás. Diga: Senhor, eu já perdoei. É difícil perdoar, eu sei que é, mas é preciso. Amém? O Evangelho, olha essa frase aqui também. Essa frase aqui Deus colocou no meu coração. Escute, se você quiser anotar, anota. O Evangelho não é remendo. O Evangelho é renovo. Aleluia. O Evangelho não é remendo. O Evangelho é renovo. Deus, Ele não quer te remendar. Muitas de nós chegamos quebrados muitas vezes. Deus, Ele não remenda, Ele faz de novo. Ele renova. Amém?